Acordamos cedo no segundo dia de viagem. Contemplo o sol a nascer e, na poeira, parece-me um pedaço da terra que se separou e emerge, em levitação. A África é o mais sensual dos continentes. Odeio ter de aceitar esse clichê. Saio da viatura e sento-me nas traseiras do caminhão. Este silêncio não é calmaria alguma que tivesse experimentado antes. Não é uma ausência que apressadamente preenchemos com o medo do vazio. É um despertar por dentro. Eis o que sinto. Sou possuída pelo silêncio. Nada é anterior a mim, penso. E Marcelo ainda vai nascer. Venho testemunhar o seu parto. Sou a primeira criatura, proclamo em voz alta, reabrindo os olhos, perante o espanto de aproximado. As luzes, as sombras, a paisagem toda parece recém-criada. E até mesmo as palavras. Era eu que as estava vestindo, como se fossem crianças que, aos domingos, inundam as praças das pequenas vilas. Veja, senhora Marta, veja o que encontrei, anunciou aproximado, exibindo na sua mão um rolo fotográfico. Era de meu marido? Sim. Parei aqui com ele para descansarmos. De repente, o sentimento de criação se ensombra. Nada, afinal, é um princípio. Na minha vida, tudo é agônico, terminal. Eu sou a que já foi. Venho em busca do meu marido. Se é que se pode chamar marido a um homem que fugiu com outra. Este pode ser o lugar do princípio do mundo, mas é o meu fim. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho. Aqui cada vídeo, cada vlog é geralmente a continuação do outro. Ou seja, aquilo que eu estou mostrando agora é a continuação daquilo que eu mostrei no vlog anterior. Não que faça assim tanta diferença, que seja necessário assistir o anterior, apenas para que vocês saibam. E como podem perceber, estou indo ao mercado fazer algumas comprinhas para casa. Como também podem perceber, não deu tempo de tirar todos os pelos da roupa dos meus 6 cachorros. E às vezes tem dia que eu tenho que escolher, ou eu vou com pelos mesmo, ou eu não vou para lugar nenhum, porque é sempre muito pelo, mas é algo perto de casa. Só ir para comprar algumas coisinhas para o meu almoço. E eu comecei este vlog lendo um pedaço de Jesusalém, do Mia Couto. Por quê? Porque eu não me canso de divulgar essa forma de escrita maravilhosa, abençoada desse escritor, que faz parte da minha santíssima trindade da literatura, que é Clarice Fernando Pessoa e o Mia Couto. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu leio alguma coisa do Mia Couto no vlog, mas por um prazer absoluto de divulgá-lo. Quem foi? Quero saber quem foi. Foi você? Foi você ou foi a Materrari? Foi você? Quem fez? Quem foi? Quem foi? Confesso que já estou tão habituada que hoje em dia eu tenho que fingir que estou brava apenas para que eles saibam o que é certo e o que é errado. Porque eu já nem fico mais brava como eu ficava antes. Esse travesseiro já é muito velho mesmo. E assim, vira e mexe acontece mesmo. De eu sair, voltar e esse travesseiro tá assim, todo descosturado. Mas se realmente fosse uma coisa importante que eu não queria que eles estragassem, eu não teria deixado esse travesseiro aí. Eu teria tirado antes de sair. Mas eu tenho mesmo que deixar alguma coisa que não seja totalmente proibido eles destruírem, né? Porque eles ficam muito estressados quando eu saio, então é bom que eles tenham alguma forma de acabar com esse estresse. Bom, esse pozinho meu médico passou, né, pra
aquele dia que eu fui lá por causa da questão da sinusite. Nossa, o negócio é difícil de dissolver, viu? Mas ele passou para tomar à noite, só que eu andava esquecendo. Por isso, ele falou que não dá sono nem nada, não interfere em nada. Então, ao invés de tomar à noite, eu estou tomando durante o dia mesmo. Tem gosto de suco de laranja artificial. Não é adoçado, mas não é ruim, não. E bom, também já fui levar o lixo, porque o lixeiro vem amanhã bem cedo. E agora, enfim, hora da minha comidinha. Fiz um vinagretezinho, uma farofinha, um arroz e tá bom. Sabe que eu não tava lembrando que hoje é segunda-feira? Arrumando aqui a bolsa. Essa bolsinha eu levo lá pro treino funcional. São 15 para 7. O treino é 7h40, mas as minhas colegas, elas costumam passar aqui meio cedo, 7h10. E é que, tipo assim, é 5 minutos daqui até lá, sabe? Gente, eu vou pro treino com a mesma roupa que eu estive o dia inteiro. Por quê? Aí eu vou suar essa roupa que eu estive o dia inteiro. Aí depois eu venho pra casa, tomo banho, aí sim coloco essa roupa pra lavar. Não tem sentido eu pegar uma outra roupa pra sujar uma outra roupa. No caso, ter que lavar 2 conjuntos de roupa num dia, sendo que eu poderia, né, poderia sujar apenas um. Então, sujo essa até o fim, né? Vou suar essa roupa agora na funcional. Aí chego, tomo banho e lavo essa roupa. Eu já tô aqui fora esperando minhas colegas, porque elas costumam vir cedo. Olha os cachorros ali. Estão prestando atenção em alguma coisa, sei lá. Elas costumam vir cedo. Aí elas tocam a campainha ali, aí deixam os cachorros todos agitados. Então eu já fico aqui, ó, de olho quando elas chegarem. Mas tá frio aqui fora, bicho. Queria comentar algumas coisas sobre o dia de hoje. Na quarta-feira, quando eu fui na minha última fisioterapia, fiz o vlog e tal, aí falei que primeiro, antes da fisioterapia, eu passei na loja de material de construção. Agora que eu vi que eu tô sem batom, sem nada, vai ressecar com esse frio. Mas eu não vou voltar lá dentro pra pegar não, já fechei a porta. Mas voltando ao assunto. Aí eu falei que ia passar primeiro na loja de material de construção, porque eu comprei 2 quilos de cimento branco. E aí, nesse caminho, indo lá para a loja de material de construção, não sei se eu comentei que eu encontrei com uma conhecida aqui do bairro, que ela tem um cachorro que é igualzinho o Biagio. Cadê ele? Ali, tá lá no fundo, vigiando a rua. O Biagio, o amarelo, né? Igualzinho assim, ele é parecido com o Biagio quando o Biagio era mais novo, uns 10 anos atrás, assim. Ele tinha os pelos, assim, um pouquinho mais alaranjados e um pouquinho mais encaracolados. E uma graça e com a mesma personalidade. Acho que a Pandora tá aqui atrás de mim. Tô achando, mas ela é tão preta que é difícil de achar ela aqui no escuro. Né, filha? Né, Piota? E aí, eu encontrei com... Aí que eu tava falando, né? Aí fui pra comprar um negócio, ela tem um cachorro que é igualzinho o Biagio. O
cachorro é chamado de Thor, e sempre quando eu vejo ele com ela, eu cumprimento, e foi uma situação muito bacana, porque ela tirou o cachorro da rua, sabe? O cachorro estava amarrado, assim, perto de uma linha de trem e tal, e ela cuida super bem, sabe? Dá pra gente ver quando a pessoa, ela cuida bem do cachorro, quando ela... Né? E então quando ele tá ali, eles estão fazendo uma obra, que tá fazendo a casa, construindo a casa dela aqui. E sempre quando eu vejo o cachorro, cumprimento o cachorro e tal. E aí eu passei por ela quando eu tava indo pra loja de material de construção, ela estava vindo assim, e ela falando assim ao telefone, e falando com a pessoa assim, acredita que o pombo acabou de cagar na minha cabeça? E ela mostrando pra mim, né, passou por mim mostrando, cagou na cabeça dela assim, caiu no telefone, com a pessoa com quem ela tava falando, né, assim. E ela mostrando, e falando comigo, e falando com a pessoa no telefone, e falando assim, então, acabei de encontrar aqui com a Paola, aquela que gosta do Totó, o Thor, o tal do cachorro. E mostrei pra ela, o pombo acabou de cagar na minha cabeça. E eu ainda falei com ela assim, ué, vai que é sorte, talvez seja um sinal de sorte. E falei isso, né, e se cumprimentou assim, né, e eu continuei o caminho e fui lá para a loja de material de construção. Aí hoje, na hora que eu fui pro mercado, encontrei com ela, aí ela me viu, olha, foi sorte mesmo. Eu não perguntei, não fui indiscreta de perguntar o que foi que aconteceu, mas fato é que ela naquele dia foi sorte mesmo, aconteceu uma coisa boa, ela foi sim. Foi realmente um sinal de sorte, ai que bom. Quando é assim, a gente olha para os céus e fala, pode cagar à vontade. Continue cagando, cagar desse jeito, né? Quando é uma questão de sorte, pode cagar todo dia na minha cabeça, se for para trazer alguma coisa boa. Não sei qual é a situação, mas fiquei feliz, sabe? Fiquei feliz de ter, de certo modo, né, testemunhado um dia em que uma pessoa passou por uma situação aparentemente desagradável, mas que lhe trouxe uma grande sorte. Outra coisa legal que aconteceu hoje é que eu fui ali embaixo para levar o lixo, né? Os cocôs do cachorro e tal, limpando o cocô de cachorro, fui levar o lixo e tal. Aí veio uma menina, não sei precisar a idade dela, talvez 7, 8, 11, 12 anos no máximo. E ela chegou para mim e falou assim, moça, não sei se foi moça que ela falou, tia, eu acho que não foi, não. Ela falou assim, aqui, eu gostei muito da sua escada, tá? Ficou muito bonita e eu gostei muito das florzinhas também. Eu achei tão bonitinho, sabe? A menina vir até mim pra falar isso, pra comentar, pra elogiar, pra falar que gostou. E é um tipo de coisa, assim, sabe? Que me alimenta nesse desejo que eu tô de fazer essa licenciatura em artes. Eu acho muito gostoso poder potencializar as pessoas, sabe? Assim, às vezes isso é um problema, né? Eu achar sempre que posso potencializar as pessoas. Eu tenho que entender que eu tenho que potencializar as pessoas que querem ser potencializadas, né? Várias vezes a gente olha para uma pessoa e a gente vê um potencial nessa pessoa e a gente acaba avaliando tudo em função deste potencial. Mas de nada adianta esse potencial se a pessoa não quer desenvolver esse potencial. Tipo, se uma pessoa não é de ação, se uma pessoa ela não quer fazer as coisas, se ela quer que as coisas que venham até elas e tal, não adianta ela ter o maior potencial do mundo se ela não quer desenvolver, se ela não quer agir, se ela não quer... Estou brincando de novo com os cachorros. Olha lá eles brincando. Então assim, não adianta. Mas quando uma pessoa quer ser potencializada, eu acho muito bacana. E a arte, para mim, principalmente a área da arte, né, que eu gosto de trabalhar, que é isso da gente poder fazer as coisas com as nossas próprias mãos e de maneira simples, né? Eu acho muito bacana, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas porque ninguém deu apoio para elas em relação a isso, ninguém mostrou para elas que era possível.
cachorro ali embaixo, achei que era o cachorro da minha colega. Os cachorros estão agitados por causa disso. Passou um cachorro preto e passou um marrom, com o qual o Biagi já brigou no dia que ele foi fazer a cirurgia dele. Bom, mas eu tava falando sobre potencializar. Parou, Biagi! Biagi, Pandora, parou. Fogo na bunda. Quando eu era criança, eu era muito, muito, muito inteligente. E eu aprendi as coisas assim muito rápido e adorava que me ensinassem as coisas. Só que a minha mãe, por exemplo, ela tinha muito medo de me ensinar as coisas e da rapidez que eu aprendesse as coisas, que eu aprendia as coisas. Eu tinha uma professora que ela, inclusive, ela queria me passar de ano, tipo assim, pular um ano e passar pro seguinte, porque eu era inteligente demais para estar naquela série. Só que a minha mãe, por exemplo, não quis deixar nela, nem meu pai também, né? Por quê? Porque aqui na altura, não é igual hoje, que há esse incentivo, né, para as pessoas estudarem e tal. Na altura, quando eu chegava no 4º ano, depois não tinha mais, aqui onde eu moro, não tinha essa continuidade. Para continuar a estudar, tinha que ir para a cidade, para o centro da cidade. Só que na altura não é como hoje, que os alunos têm ônibus de graça para ir, essas coisas assim. E eu lembro muito bem que naquela época, depois mudou, começou a ter o 5º ano aqui, mas naquela época era só até o 4º ano que tinha aqui. Então era como uma sentença de que, olha, quando ela chegar no 4º ano, ela vai ter que parar de estudar, porque não ia ter dinheiro para estudar no centro da cidade. Meus pais não iam deixar eu ir sozinha, então, mesmo que tivesse dinheiro para eu ir, ia ter que ter dinheiro para eles irem me levar também. Então, eles às vezes tentavam não me incentivar tanto. Eu lembro quando eu comecei a aprender a escrever, eu tinha uns 3 anos de idade. E eu aprendia rápido. Eu lembro das vezes a mãe tentar me confundir pelo fato de ver que eu aprendia rápido demais. Eu lembro que ela estava me ensinando os números. Aí quando eu tinha aprendido 3, depois quando eu estava aprendendo a letra N, e eu sabia o que era, e que aquilo não era um 3, ela tentou me confundir um pouco porque ficava assustada com o fato de eu ser tão inteligente e porém, nós não termos tantos recursos para essa inteligência que eu tinha, entendeu? Aliás, nem pro básico, né? Na altura havia recurso, depois as coisas mudaram, né? E tal. Hoje as coisas são diferentes, mas naquela altura era muito difícil. Bom, aí que eu tava falando é que eu me lembro naquela altura, tudo que eu queria era que alguém segurasse na minha mão e falasse, menina, deixa eu te ensinar um negócio aqui. Pessoas que me orientassem, pessoas que me guiassem, pessoas que me ensinassem coisas, pessoas que me ajudassem, sabe, a fazer outras coisas, a desenvolver certas coisas, sabe? Porque eu estava pensando o seguinte, igual hoje eu encontrei com uma vizinha, que ela vai também lá ela também vai para funcional daqui a pouco, encontro com ela lá daqui a pouco. E ela é uma das únicas pessoas que me chamam de Balzac, aqui no bairro. Muito possivelmente porque deve ter, na hora dela ligar o Wi-Fi da casa dela, né, deve ter visto lá, Balzac, quem é essa Balzac, né? Que a gente vê, né, o nome das redes da vizinhança, né? E aí deve ter ficado sabendo que era eu e desde então ela me chama de Balzac. E uma vez, por exemplo, ela estava me falando com a filha dela engravidou, mas não tem armário ainda e tal. E aí, isso me fez lembrar tempos assim de infância, que a gente não tinha recursos para as coisas, né? E a gente foi educada a pensar, eu preciso de ter dinheiro para comprar tal coisa. E às vezes esse ter dinheiro para comprar tal coisa nem sempre é algo tão realizável naquele momento. Às vezes você tem outras prioridades, ou às vezes você tem que juntar dinheiro, e quando você junta o dinheiro, às vezes o dinheiro vai com outra coisa, acontece uma emergência, uma coisa de saúde e tal. E aí eu lembro de muitos dos sonhos de infância se tornarem muito inviáveis por conta disso, né?
porque não havia dinheiro, não havia como fazer as coisas e tal. E desde quando eu comecei a fazer essas coisas, né, em casa, sozinha, de upcycling, eu não tinha essa coisa de eu ter que fazer. Eu fui educada a pensar que eu preciso de um armário, eu tenho que comprar esse armário. Desde o momento que eu comecei, eu vou tentar fazer isso, comecei a fazer as minhas coisas, me rodou assim uma chave, sabe? Porque hoje eu vejo como tanta coisa é possível. Tantos dilemas que eu tive assim na infância, ai, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Eu pensar, se eu tivesse sido educada a pensar que eu posso fazer, ao invés de depender apenas de comprar. Claro, fazer também envolve custos, só que é um custo muito menor, né? Então eu fico pensando quanto eu posso passar para algumas gerações isso, né? Tipo, você quer ter um quarto rosa? Então bora pintar esse quarto de rosa. Tipo, as crianças não gostam tanto disso. Você não tem tal brinquedo, que tal a gente tentar fabricar um brinquedo interessante? Então, se bem que eu não tinha pensado na licenciatura para crianças, não, tinha pensado mais para adolescentes, né? Mas hoje essa menina ter vindo falar comigo até me deu, assim, uma coisa de, quem sabe, eu posso fazer isso, talvez eu possa fazer isso com as crianças também, né? E poder, talvez seja essa a minha missão, né? Transformar as dificuldades que eu vivi em possibilidades para as novas gerações. Bom, gente, eu acho que eu vou descer, porque minhas colegas não devem vir aqui, não. Porque o que acontece? Elas têm semana que elas vêm aqui, tem semanas que elas vão numa aula de dança lá em cima. Aí, só que eu achei que essa semana elas iam vir aqui. Só que parece que não, sei lá. Então eu vou descer, porque agora são 19h26 e a aula é 19h40. Uma luta que eu estou é contra o cansaço, sabe, bicho? Porque uma coisa é quando você fala assim, eu quero descansar mesmo. Outra coisa é quando você fala, não quero descansar. Eu quero fazer coisas. Eu acordo toda cheia de empolgação, querendo fazer um monte de coisas. Mas o meu corpo não dá conta de todas as coisas que eu quero fazer. Então tenho que ir fazendo assim, né? No meu limite. Hoje não foi um dia produtivo, não foi um dia que eu fiz todas as coisas que eu queria fazer. Passei mais tempo, sei lá, limpando o quintal. Não mostrei não, mas limpando umas coisas do quintal e tal. Mas não fiz praticamente nada daquilo que eu planejei. Mas nada é melhor que um dia depois do outro, né? Amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor. Tô indo lá pra funcional, suar um pouquinho, voltar pra casa, estudar idiomas, ver o Dutch Reutemann. E é isso. Oi, gente, bom dia. Amanheceu, já dei comida aos cachorros. Estou tomando já talvez o meu terceiro café. Vou lavar roupa, fazer várias coisas aqui e cuidar dos meus sonhos possíveis. Ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.